A paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui nós estamos na terceira aula do nosso estudo do livro de Hebreus. Nós estamos felizes porque até aqui podemos dizer, como o profeta e sacerdote e juiz Samuel disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Estamos estudando nesse mês de outubro. Olha, outubro é meu aniversário, hein, pessoal? Dia 23 de outubro é o aniversário do apóstolo Martins, tá? Não esqueça do presente. E o maior presente que você possa dar para mim, sabe qual é? Aceitando Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da tua vida e abandonando esta vida de pecado e de angústia, de tristeza que você está levando. Tá certo, queridos? Então, hoje, estaremos estudando mais uma vez a matéria sobre o sistema de sacrifício levítico. Tá certo, queridos? Bem, amados, nós falamos na última aula, tá? Na última aula nós comentamos sobre o lugar de decisão. O lugar de decisão. Hoje nós estaremos falando sobre o sistema de sacrifício levítico. Já falei para vocês em aulas anteriores que o nome Levítico vem da tribo de Levi. E Deus escolheu a tribo de Levi por ser Moisés dessa tribo e por ser também Arão dessa tribo também. Então, uma vez que Deus chamou a Moisés para liderar e libertar o povo de Israel, que estava aprisionado como escravo há mais de 430 anos lá no Egito, agora Deus envia Moisés, e envia também Arão, o seu irmão mais velho, e ambos assim juntos, unidos, foram até a Faraó e pedir para Faraó que o libertasse o povo do Senhor. E você já conhece a história o que aconteceu. Faraó endureceu o coração e Deus assim mostrou o seu poder a Faraó, destruindo totalmente o Egito. O Egito foi totalmente arrasado, destruído pelo nosso Deus, para mostrar não somente para Faraó, mas para todos que Deus é Deus. Ele está acima dessas nuvens lindas que eu estou mostrando para vocês aí agora. Deus está acima dos querubins, serafins, arcanjos, santo anjos, e todos eles adoram o Senhor nosso Deus. Bem, queridos, o propósito nosso é trazer em poucos minutos uma aula salutar, uma aula didática, para que você possa aprender um pouco sobre o sacrifício levítico, que trazia em si a tipologia da vinda de Jesus Cristo a esse mundo e a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Tá ok? Vamos lá então. Vamos falar sobre o sistema de sacrifício levítico. Tá ok? Então, o propósito do sacrifício no culto levítico do Antigo Testamento, meus irmãos, tem se constituído um enigma para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas que lê a Bíblia, eles não conseguem interpretar o livro de Levítico. Por isso, nós estamos aqui, em nome de Jesus Cristo, pedindo a graça do Senhor, em primeiro lugar sobre a minha vida, do apóstolo Martins, e depois também na sua vida também, que vai assistir e vai ouvir também o quê? Vai ouvir esse estudo. Por isso, mais uma vez eu lhe peço, não esqueça, caderno e caneta na mão, para anotar todos os versículos que eu estarei passando para vocês. Tá ok? Então, o sistema de sacrifício levítico, nos dá aí o ensinamento como foi, que o povo de Deus realizava o sacrifício na antiga aliança.
E é interessante eu mencionar para vocês aqui, eu quero que vocês prestem bem atenção, que o primeiro sacrifício, quem ofereceu, lógico que foi Deus, quando ele assim fez a túnica para Adão e Eva, já mencionei isso para vocês. E em segundo lugar, nós vamos encontrar em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, Abel, ele foi o primeiro homem que a Bíblia indica haver oferecido um sacrifício de sangue. O homem, no caso, certo? Homem, no caso. Então, Abel foi o primeiro homem a sacrificar uma ovelha para Deus, com o derramamento de sangue, tá certo? Daí em diante, aqueles que viveram sobre a antiga aliança ofereceram sacrifício até Cristo, certo? Até no momento, até em Cristo, tá? Aí em si mesmo ofereceu o sacrifício perfeito e final. Então, o sacrifício, fala de Levítico, parou em Cristo, porque ele ofereceu a sua vida em prol do resgate da humanidade que estava entregue na mão de Satanás. Já citei para vocês Apocalipse 5, né? Ali, quando João, ele chora amargamente, porque não havia ninguém digno, nem no céu nem na terra, que pudesse resgatar, né, a terra. E, no entanto, ali Deus, assim, mostra para ele, né, que Jesus, o leão da tribo de Judá, ele venceu. Amém, queridos? Então, vamos lá então, tá? Então, eu quero que você entenda que a ideia básica do sacrifício levítico é a de que o pecado deve sempre ser punido com morte. Lembra que qualquer pecado era punido com morte? Se pegasse alguém em adultério, era apedrejado, e assim por diante. Então, a ideia básica do sacrifício levítico é a de que o pecado deve ser sempre punido com a morte. Só que, em vez do pecador ser morto, ele foi substituído por um animal, tá? Sacrificando assim o animal estaria sendo sacrificado no lugar do pecador. Deu para entender? Então esta é a razão porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por quê? Quando o pecador pecava, automaticamente teria que ser derramado sangue. Aí levava perante o sacerdote, tá? O novilho ali, a cabra, o bode, né? E conforme já falamos já em aulas anteriores, havia o bode emissário que recebia todo o pecado ali e o sacerdote soltava ele para o deserto. Então em Hebreus 9, 22, anota aí, em Hebreus 9, 22 está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão. Apesar de todo o significado, irmãos, que envolvia o sacrifício do Antigo Testamento, perante os olhos de Deus, o sacrifício do animal servia apenas para encobrir o pecado. Lembra dessa mensagem do evangelista Jim Swaggart? Ele fala sobre isso. Lembra? Eu me converti ouvindo Jim Swaggart, Billy Graham, Rex Humber, tá? Então eu indico vocês aí a participar aí, compartilhar dos vídeos, tá, de mensagem do evangelista Jim Swaggart, que até hoje, já com o cabelinho branco como eu, pregando a palavra de Deus na unção, no poder de Deus, ali em Baton Rouge, em Louisiana, ali na sua sede. E o Doni, seu filho, está na mesma pegada. Então vamos lá, lembra dessa mensagem do Jimmy que ele fala sobre que o sangue dos animais servia somente para cobrir o pecado do pecador? Então só cobria. Mas agora em Hebreus 10, 4 e 5, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Deu para entender? Então Deus não queria mais o derramamento de sangue de animais. Deus já estava farto. Segundo alguns historiadores, rios de sangue corria em Jerusalém. Rios de sangue corria.
dos animais que era sacrificado. Tamanha era a demanda, tá? E o pecado do ser humano estava tão grande que todo mundo corria lá, pecava, corria lá. E era só, como fala, um símbolo da cobertura, entendeu? Uma cobertura, não removia o pecado, cobria o pecado. É como se fosse hoje você esconder um segredo seu, tá? Você tem um segredo grande aí, você esconde o seu segredo, tá? E só confia, como fala, para uma pessoa. Então essa pessoa de confiança sua vai cobrir o seu segredo. Então esse animal aqui, isso é fala minha, pessoal, isso não está na Bíblia não, tá? Preste bem atenção, isso é fala do apóstolo Martins, isso não está na Bíblia. Eu estou usando essa conjectura, estou usando essa metáfora para você entender, entendeu? Então o sangue cobria o pecado do pecador, só cobria, mais nada, entendeu? Mas vindo Jesus, Hebreus 10, 4, 5, anota aí no seu caderninho, tá? Para você não perder, tá? Hebreus 10, versículo 4 e 5, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Deu para entender? Que coisa linda! O significado, irmãos, do sacrifício, tá? É ilustrado pelo antigo sistema de confirmar um pacto, um acordo, e depois de acertados os termos do contrato, ambas as partes contratante recebiam cópias do mesmo. Um animal era imolado e seus pedaços colocados sobre os dois altares. E finalmente os dois homens, aleluia, contratante, passavam entre os altares. O ato em si indicava que o mesmo que aconteceu aos animais aconteceria àquele que quebrasse o concerto que acabava de ser feito. Você está entendendo? Quando resolveram adorar o bezerro de ouro, lembra dessa parte que eu falei na aula anterior? Quando resolveram adorar o bezerro de ouro, os israelitas demonstraram sua incapacidade em cumprir o acordo e obedecer a Deus. Portanto, mereciam a sentença de morte. Por essa razão, Deus estabeleceu o sistema de sacrifício como meio de prover o adiantamento temporário da execução da sentença de Gênesis 3,19, quando Deus fala que da semente da mulher, aí você já entende, né? Nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente e assim por diante. Então isso deveria ficar na mente dos filhos de Israel, que enquanto não se consumasse o sacrifício de Cristo, eles conduziriam consigo a sentença de morte, por causa da sua desobediência. Olha só o que diz o escritor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 26, anote no seu caderninho aí, Hebreus 9, 26. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus 9, 26. Jesus entrou uma vez só. Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Hoje não há mais necessidade de sacrificar animais para pedir para Deus perdoar pecado. Não existe. Se tem algumas seitas, tá? Porque religião não faz isso. Religião assim, vem de religar o homem com Deus. Religião, religar o homem a Deus, tá certo? E seita é tudo aquilo que foge da palavra de Deus. O que não está na Bíblia, o que não vem da palavra de Deus, que é só a Escritura e somente a Bíblia Sagrada, é seitas. Entendeu, queridos? Então, se existe alguma seita por aí, realizando sacrifício de animais, como cabrito, bode, entendeu? Novilha, enfim, você sabe do que eu estou dizendo, galinha, é ou não é?
tudo isso aceita. Então Deus não aceita mais esse tipo de sacrifício. Agora, na antiga aliança, só para a gente concluir aqui, tá? Conforme eu falei para vocês, eu vou correr bastante nas aulas desse mês. Então, no Antigo Testamento, tinha 5 tipos de sacrifício, tá ok? Havia 5 tipos de sacrifício e oferta no culto levítico. Primeiro, holocausto, oferta de manjares, sacrifício pacífico, sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa. Os primeiros 3 sacrifícios eram voluntários, ou seja, o holocausto, oferta de manjares e sacrifício pacífico. Eram oferecidos como forma de adoração a Deus. E os outros 2 eram obrigatórios e eram para expiar, tá, o pecado do pecador. Tá me entendendo, queridos? Deu para entender? Então, das 5 espécies de oferta, a única que não envolvia o sacrifício de uma vida inocente era a oferta de manjares. Contudo, tá, era uma regra geral. Ela acompanhava o holocausto, sendo por isso bastante frequente. Então, a expressão o holocausto e sua oferta de manjares. Você pode conferir isso aí em Números, capítulo 15, versículo 29. Segundo Reis 16:13, que vocês conhecem muito bem essa passagem, né? De Segundo Reis 16:13. Então, o que fala da expiação e adoração? Então, isso é muito importante, tá? Então, presta atenção, rapidinho aí, anota aí. Os 5 sacrifícios levíticos, tá? Eu vou dizer para vocês. O holocausto era um tipo voluntário. E o seu significado histórico dedicação da vida a Deus, tá? E o propósito geral, adoração. Então o holocausto era dedicação da vida a Deus, uma adoração, e também o seu significado tipológico, tá? Que vinha, fala, mostrando que no futuro Jesus seria iria realizar esse sacrifício. Hebreus 10, 5-8. O de manjares era voluntário também, era um tipo de oferta voluntária. E o seu significado histórico também era consagração dos frutos do trabalho. Então você fazia o sacrifício de manjares, que era voluntário, e era o significado histórico, consagração dos frutos do trabalho, e o propósito geral era a adoração. Entendeu? Isso também, Jesus também, ele entregou o fruto do seu corpo. Em Hebreus 5:9, tá? O significado da tipologia, tá? Dessas ofertas, Jesus também entregou o seu corpo como fruto. Hebreus 5:9. Agora, a terceira é o pacífico, né? O holocausto pacífico, tá? É o terceiro. Também era voluntário. E trazia os seus como gratidão, louvor e gratidão a Deus, o seu significado histórico. Então o propósito geral também era para adoração a Deus. Então, conforme eu falei, essas 3, o holocausto, o manjar, tá? O pacífico, todos esses 3 sacrifícios era voluntário, entendeu? Não era obrigatório, era voluntário, tá? E também servia para adoração a Deus, conforme Cristo também entregou para restaurar a nossa paz, conforme Colossenses 1:20. Agora, do pecado é algo obrigatório, hein? Olha só, isso na antiga aliança. Então, o pecado era obrigatório, tá? E o seu significado histórico, tratar do princípio causal do pecado, a expiação, expiar o pecado do pecador. E o propósito geral, oferta pelo pecado, tá? E aí, na tipologia, Cristo se entregou como expiação pelo pecado, como princípio casual. Hebreus 10:12. Vou tornar a repetir. Hebreus 10:12. Agora, a quarta e última, tá? A culpa. O sacrifício também era obrigatório, tá? E o seu significado histórico era tratar do
atos, ou seja, dos atos pecaminosos individuais, entendeu? A culpa era obrigatório e o seu significado histórico era tratar dos atos pecaminosos individuais. E o seu propósito geral era oferta pelo pecado. E também Cristo se entregou como restituição pelos nossos pecados. Segundo aos Coríntios 5:19. Deu para entender? Então, eu acredito que você está tomando posse aí e aprendendo aí muita coisa a respeito dos 5 sacrifícios levíticos da antiga aliança. Tá certo? Então, os 3 sacrifícios voluntários eram oferecidos como elementos de adoração a Deus. O primeiro destes era o holocausto, através do qual a pessoa que oferecia indicava a disposição de dedicar a sua vida ao Senhor, e era o sacrifício da vontade simbolizada pelo sacrifício do animal. De acordo com o que nós estamos estudando no livro aqui de Hebreus, e também, lógico, que se refere ao Pentateuco, lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, né, que estabeleceu como oferta a ser oferecida com regularidade. Tá? Então, o conceito de holocausto foi demonstrado por Cristo, quando ele disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10:7. Deu para entender? Então, pelo que o seu sacrifício, Cristo abriu o novo e vivo caminho de adoração a Deus. Esse sacrifício, além de firmar um conceito melhor, aboliu todo o sistema de sacrifício do culto levítico. Então hoje não tem mais, tá, esse tipo de sacrifício. Tá ok? Estamos entendidos, queridos? Que Deus abençoe. Acredito que você aprendeu que no Antigo Testamento havia 5 tipos de ofertas, tá? O holocausto voluntário, o holocausto de manjares também era voluntário, o holocausto pacífico também era voluntário, tá? O que não era voluntário era o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Esses 2 não, tá? Mas os outros 3 era tudo voluntário. E Abel fazia isso, tá? E despertou inveja no seu irmão, tá? Que o matou. Na traição ainda por cima, né, pessoal? Quantas pessoas nos matam a traição? Por inveja, né? Daquilo que Deus tem nos dado, por tudo aquilo que Deus tem nos entregado. Espero que você tenha tido um bom aproveito dessa matéria, tá? Não esqueça de inscrever-se no nosso canal. Se você achar que foi legal a aula, dá um curtir, um joinha aí, tá ok? Compartilha. Se você achar que não valeu a pena, então você já sabe o que fazer, tá? Então, que Deus abençoe a sua vida e que você possa, tá, estar sempre conosco, nos ajudando nesta jornada, nos ajudando sempre aqui nessa caminhada, levando o verdadeiro evangelho a toda criatura, tá? Me ajude aí, pessoal, a fazer a vontade de Deus, tá ok? Não esqueça que a próxima aula nós estaremos assim dando sequência nessa visão, entendeu? Nessa visão do livro de Hebreus. E a próxima aula será a 4ª aula do mês de fevereiro. Hoje é dia 4. Hoje é dia 4, tá ok? Hoje é dia 4. Domingo não teremos aula, mas retornaremos na segunda-feira, tá ok? Fique aí com a 3ª aula, tá, de hoje. Hoje nós tratamos sobre os sacrifícios que eram oferecidos na antiga aliança. E Cristo, ele cumpriu com todas essas, com todos esses holocaustos, tá? Jesus cumpriu o holocausto, tá? Fala que era voluntário, o holocausto de manjares,
o pacífico e pelo pecado e pela culpa. Jesus cumpriu tudo isso. Espero ter ajudado você a crescer mais um pouquinho no conhecimento da palavra de Deus. Não esqueça, hein? Não existe mais sacrifício, tá, de animais, tá? Porque Jesus sacrificou a sua vida, derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário para libertar eu e você das garras de Satanás. Deus abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus. Fique na paz